Taxa de conversão, ticket médio, CAC, LTV e várias outras métricas são essenciais para o seu e-commerce. E nesse vídeo a gente vai debater um pouquinho sobre cada uma delas e como você pode chegar no resultado para você conseguir ver qual que é o próximo passo nas suas vendas online. Então vem aqui para a tela comigo que a gente vai mostrar para você aqui agora um dashboard que a própria Nuvem Shop te entrega sem custo algum quando você tem uma loja dentro da Nuvem Shop, que inclusive no meu link da descrição vai ter um cupom para você ali especial, 25% de desconto e 7 dias gratuitos. Clica lá para você dar uma olhada depois desse vídeo. E descendo um pouco mais aqui, a gente tem algumas métricas. Por exemplo, isso aqui são visitas, para você ver a crescente de visitas ali mês a mês. É dia a dia, na verdade, né? Dá para filtrar melhor aqui também clicando em filtros. Tá aqui a soma das visitas, as vendas, a receita, o ticket médio e a conversão do carrinho. São coisas muito importantes que você precisa estar sempre olhando, tá? Criação de clientes e clientes recorrentes, para você ver se sua taxa de recompra é alta, se é baixa, o que é. Conversão de vendas, você vê exatamente qual que é a sua taxa de conversão que você está tendo dentro do seu e-commerce. Isso aqui são só algumas métricas, tá? Dá para você ir clicando aqui vendo vários outros relatórios aqui de envios, de pagos, de produtos, de fonte de tráfego, de onde esse cliente veio. Então assim, tem vários dashboards ali para você ver muitos dados, mas também você pode integrar aqui no Google Analytics para você ver dentro do Google Analytics, né? Que é a plataforma de análise de sites da Google. Você consegue implantar dentro do seu site também pela Nuvem Shop para você personalizar um pouco mais esses relatórios e você traquear todo o resultado. Então, basicamente, quando a gente fala sobre essas taxas, essas métricas que você precisa estar sempre olhando, para mim, vou listar algumas que eu coloquei aqui na minha colinha só para você entender. Taxa de conversão, basicamente, a gente tem até vídeos legais falando sobre isso, mas basicamente a taxa de conversão é a quantidade de visitas versus quantidade de vendas que você teve. E essas visitas podem ser migrado para carrinho, por exemplo. Voltando aqui para a tela comigo, você pode ver que a taxa de conversão aqui está aparecendo aqui em porcentagem é a do carrinho. Então, se foram 10 carrinhos feitos e 8 vendas concretizadas, só a taxa de conversão do carrinho é de 80%. Então, tem a taxa de conversão do carrinho, tem só a taxa de conversão, que aí são as visitas mesmo. Pô, 1.000 pessoas entraram no site e 100 pessoas compraram, só a taxa de conversão é de 10%. Então, ter essa organização vai te ajudar muito também para você entender se o caminho que você está indo é certo. Então, uma taxa de conversão alta, você precisa identificar. Provavelmente pode ser custo de frete, o cara deixou no carrinho e foi embora. Então, essa taxa de conversão de abandono de carrinho, um dos grandes vilões disso pode ser o frete, bem provável que seja. O custo final do seu produto, talvez mesmo o cara colocando um cupom de desconto que chamou a atenção dele pra caramba, então ele entrou porque aquele cupom de desconto chamou muita atenção dele, mas ele aplica e o preço ainda não fica um preço legal para ele poder comprar aquele produto. Então tem muitas coisas, talvez você gerou dúvida no cliente, o cliente está disposto a comprar, entrou, mas talvez ele não sabe se aquele produto vai caber na sala dele, ele não sabe talvez se o PMG da sua camisa vai caber nele, você não colocou nenhuma tabela de medida, cara. Então, assim, se gerar dúvida, o cliente não vai comprar. Ah, mas ele pode devolver em 7 dias. Cara, é um saco isso. Você vai querer ir lá, pegar o produto, reembalar de novo, ir no ponto de coleta, largar esse produto lá. Ninguém quer isso, cara. Por mais que ajuda muito o cliente a comprar, porque ele fala qualquer coisa eu devolvo, dá esse elo de confiança para ele, isso é muito importante, mas ninguém de fato quer passar por essa burocracia. Então a pessoa vai comprar aquilo que ela tem certeza que ela está comprando. A taxa de conversão vai te dar uma noção disso. Ticket médio vai te ajudar a definir, basicamente, o que é o ticket médio, né? O seu faturamento dividido pela quantidade de pedidos que você teve. Então, se você faturou 100 mil reais e teve 100 pedidos, seu ticket médio é R$1.000. Então, esse tipo de análise ela é legal para você definir qual tipo de estratégia você vai adotar, por exemplo, no cupom de desconto. Se você tem, por exemplo, um ticket médio muito baixo, de R$20, de R$30 seu ticket médio, vai impactar o seu cliente final você fazer um grande cupom de desconto de 5% de desconto? De 10% de desconto num ticket médio de 30%? O cara vai ganhar R$3 de desconto? Então, assim, isso não vai chamar a atenção de ninguém. Mas agora, se você fizer um cupom que ele vai ganhar R$20 de desconto nas compras acima de 200, que é os 10% basicamente, vai agregar mais valor. E vai forçar ele a colocar mais produtos no carrinho e aumentar o seu ticket médio. Entende? Um ticket médio absurdamente elevado, isso é um problema também, porque o risco de oscilar o seu faturamento é muito maior. Porque se eu tenho um ticket médio muito grande e esse ticket médio vamos dar um exemplo que você faturou 100 mil reais e desses 100 mil reais foi só 50 pedidos. Então o seu ticket médio é 2 mil reais. Concorda comigo que é muito mais fácil um mês você vender para 50 pessoas, no outro mês você vender para 30? A gente está falando só de 20 pessoas a menos comprando de você. E eu estou falando de um percentual de vendas caindo de forma absurda. O seu faturamento vai despencar se 20 pessoas das 50 decidirem não comprar de você no mês seguinte.
Agora, se o seu ticket médio está entre R$ 200, ou nesse mesmo exemplo dos R$ 100.000, o seu ticket médio é R$ 100, por exemplo, a gente está falando de 1.000 pessoas que compraram de você. Então você concorda comigo de dessas 1.000 pessoas, é muito mais difícil dessas 1.000 pessoas, 200 não comprarem de você um mês, do que das 50, 20 deixarem de comprar? Então, quando você tem um ticket médio ali saudável, nesse sentido, não tem ticket médio certo e errado, tá? Mas o que eu quero dizer é, um ticket médio alto acende um alerta da oscilação de faturamento. Então, só fique atento a isso. Além disso, tem o CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Eu gosto muito dessa métrica, porque é meio que o quanto você está disposto a convencer, a pagar, para convencer uma pessoa de comprar de você no seu site. Isso varia muito. Quanto você acha, por exemplo, que o Itaú está disposto a pagar em anúncios, em promoções, em propaganda na Globo, o caramba 4, para convencer uma pessoa a ir lá e abrir uma conta com eles? Eles são dispostos a pagar caro. Talvez até mais do que R$ 100 por cada pessoa que vai lá e abre a conta. Disposto a pagar não é pagar para a pessoa, tá, pessoal? É pagar em nível de mídia e tudo mais. Então ele está disposto a pagar muito por isso. Concorda comigo? Diferente, por exemplo, de um cara que vende meias e cuecas. O cara, por exemplo, que tem um site que vende meias e cuecas, o CAC dele, que é o custo de aquisição do cliente dele, não pode ser R$ 100. Senão, acabou. Né? Com um mês ele está morando na rua. A conta não fecha. Então, isso é muito legal também para você entender até que ponto você pode pagar para um cliente comprar de você. E outro ponto, tá? É custo de aquisição do cliente. Não é um custo para ele fazer uma única compra. Você adquiriu aquele cliente. Então, ele pode comprar de novo, ele pode divulgar o seu produto para outras pessoas. E tudo isso não vai aumentar o CAC dele. Então, o CAC é somente para aquele cliente que entrou, comprou de você. Pronto. Quanto você pagou para aquele cliente entrar? R$ 20. Beleza. Você pagou aquilo para aquele cliente. Todas as compras que ele fizer futuras e tudo mais, não entra o CAC nessa equação. Tá? Você já tem a aquisição daquele cliente depois da primeira compra dele. Além disso, o LTV, né, que é de uma sigla Lifetime Value, né, que é o tempo de vida ali do cliente, o tempo de vida do cliente dentro da sua empresa. Isso também ajuda muito a você entender quanto você pode colocar de CAC nele, né, de custo de aquisição do cliente. Porque vamos pensar numa coisa, vamos voltar no cara da cueca. Se o cara da cueca, por exemplo, vende uma assinatura que ele entrega 5 cuecas e 5 meias todos os meses na casa do cliente, e esse custo tem um valor de R$ 40 por mês. R$ 40 por mês vai dar R$ 480 por ano. Você concorda comigo que nesse cenário, talvez o CAC de R$ 100 comece a fazer um pouquinho mais de sentido? Entende isso? Então, o lifetime value desse cliente vai ser um ano. Então, ao invés de ele fazer uma ou duas compras por mês de R$ 40, ele meio que está comprando todos os meses uma compra de R$ 40. Então, olha quanto tempo ele vai ficar. E lá no final do ano, ele pode renovar ainda contigo para mais um ano. E aumenta mais ainda o tempo dele na sua empresa. Então, é quanto tempo o cliente fica engajado com a sua marca ali e comprando de você. Então, isso é essencial, tá? O ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios. Pô, eu coloquei R$ 1.000 lá de tráfego pago no Instagram, voltou 10 mil de faturamento. Pô, legal, tá com ROAS 10, lindo, maravilhoso. Então isso é legal também você ter essa visão para você saber quanto você vai embutir no valor do seu produto de tráfego. Porque no final das contas, quem tem que pagar o tráfego é o seu cliente que está comprando o seu produto. Você não tem que pagar o tráfego com o dinheiro que você está do lucro líquido da sua empresa. Claro que no início, né, para poder dar um gás, faz todo sentido, mas vai chegando num ponto que o ROAS, né, esse valor que você paga para poder investir, tem que estar embutido dentro do seu produto para as coisas começarem a fazer sentido, né? Taxa de recompra, que é aquilo que eu disse, né? Você, por exemplo, no e-commerce de imóveis, que a gente atendia vários aqui, a taxa de recompra era baixa. Porque o cara que compra um móvel, às vezes é caro e ele está tomando a decisão ali, e talvez ele não vai pensar sobre isso só lá na frente. Então, esse custo também da recompra costuma ser alto, dependendo do seu nicho, tá? E a taxa de abandono de carrinho. Taxa de abandono de carrinho está muito ligado, voltando aqui para a tela, com relação à conversão do carrinho também. Então, se você tem uma taxa de conversão do carrinho de 10%, significa que 10 pessoas entraram e apenas uma comprou. Então, a sua taxa de abandono de carrinho ali foi 90%. 90% das pessoas foram embora que entraram no seu carrinho. E aí, como eu te falei, acende um alerta vermelho. É frete? É confusão para o cliente entender o que ele está comprando? É um cupom que você prometeu e não está funcionando mais? O que está acontecendo no meio disso tudo? É importante você ter esses detalhes contigo, tá? Aqui eu mostrei só o Nuvem Shop, mas como eu disse, tem como você conectar ele também ao Google Analytics, né? Seria uma aula infinitamente maior se a gente fosse falar de Google Analytics, mas só para você entender que isso é possível também. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ponto muito importante,
Primeiro link da descrição, tem 7 dias gratuitos e 25% de desconto na primeira mensalidade com a Nuvem Shop, que é a plataforma que praticamente 100% dos nossos clientes hoje utilizam e vem funcionando super bem, passando por Black Fridays, custo muito baixo para você conseguir utilizar. Então, clica no link e testa dentro do seu e-commerce, beleza? Então, eu sou o Wallace Messias, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.